Ó, Boa vai tarde, passar pessoal. a gata que é a convidada especial. Ah, mas aqui não, olha, o Jerônimo Teixeira tinha um gato que queria porque queria ser protagonista Ah, eles e sempre querem ser e- protagonistas. insatisfeito ele pisou no computador e desligou o sistema. E nós ficamos uns 2 minutos, não, 2 minutos não digo, mas um minuto fora do ar, né? O Jerônimo ficou fora do ar. Boa noite a todos, ou boa tarde, eu sempre digo esse início de primavera, a gente não sabe se é noite, se é tarde. Eu prefiro usar a expressão um pouco velha, desgastada, de lusco-fusco. Na hora do lusco-fusco, nos encontramos para falar de livros, para falar de clássicos, especialmente, e a pandemia, né, Cláudia, tem feito com que muitas pessoas se debrucem sobre os clássicos, se interessem pelos clássicos, porque tem mais tempo. Aquele argumento tão usado por alguns leitores, eu não tenho tempo, Hum. para muitos agora, pelo menos, eh, digamos, criaram-se as condições temporais. Saiu uma matéria no Estadão no sábado, exatamente isso, mostrando que há um incremento de leitura dos grandes livros, aqueles livros não só mais complexos, né, mas mais volumosos, né, imensos, como A Montanha Mágica, como Guerra e Paz, como O Vermelho Negro, né? Então, para nós é um prazer ter hoje aqui a Cláudia. A Cláudia está se especializando na Feira do Livro do ano passado. Ela falou do Proust e levou muita gente, eu sei disso porque nós tivemos depoimentos, muita gente resolveu fazer a tarefa hercúlea, né, de ler o Em Busca do Tempo Perdido. Eu tenho certeza que hoje, após esse papo aqui da Cláudia, a Cláudia é uma sedutora, ela consegue induzir, ela é persuasiva na sua fala, e muita gente, eu já estou me preparando para reler esse livro que eu li aos 20 anos, parando às vezes, mas indo até o fim, porque, na verdade, me seduziu o livro, né? Apesar do seu tamanhão. Muito obrigado, Cláudia, por ter aceito esse convite de estar aqui. É um prazer sempre estar contigo e te ouvir, e principalmente ouvir falar de um escritor, prêmio Nobel de literatura, Thomas Mann, que é a glória, talvez uma das glórias, se não a maior glória da literatura alemã do século XX, né? Então, obrigado mesmo por ter É vindo. um prazer estar aqui contigo. Eu adoro esse projeto. Eu acho que conversar sobre livros é a melhor coisa que a gente pode fazer para formar leitores, né? Eu acho que a gente forma leitor pela paixão, né? Pela paixão de um professor, pela paixão de um amigo, por compartilhar, né, o interesse por um autor ou por um livro. Então, conversar sobre livros é sempre bom e é sempre um prazer estar aqui nesse projeto teu que é fantástico. Tu estava falando da pandemia, e, bom, por diferentes motivos, eu acho que Montanha Mágica é o livro Sim, ideal para claro. se ler na pandemia. Porque É. tem muita gente, quando foi anunciado esse projeto, Uhum. falou de como eram. Algumas pessoas começaram a ler e não conseguiram parar, que achavam o Uhum. livro chato. Muita gente tem uma aura de Uhum. chatice em torno do livro, porque é um livro realmente assim, como aquele filme, aquele documentário do João Moreira Salles, que se chama Intenso Agora. Ele é Uhum. mais ou menos um intenso agora, né? É um tempo Uhum. que passa, assim, acontece muita coisa, mas o tempo passa muito lentamente. Uhum. Então, por diversos motivos, aquela ideia de pessoas num sanatório, de certa forma presas e limitadas a um ambiente, limitadas a um grupo de pessoas, ao mesmo grupo de pessoas, isso lembra, de alguma forma, essa situação que todos nós passamos em 2020. E, além de tudo, claro, tem essa ideia de que as pessoas ficaram mais em casa e que tem mais tempo para ler um clássico, para ler um livro que tem quase 1000 páginas, né? E com relação às pessoas que acham que o livro é chato, que tentaram começar e não conseguiram, enfim, ou que já ouviram falar que o livro, enfim, dá sono e não dá para terminar e não acaba nunca e não acontece nada. O que eu posso dizer, assim, é que
me solidarizo com essa sensação, porque eu também comecei a ler, li o livro até o fim quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Li o livro até o fim, porque eu conheci algumas pessoas assim que eu admirava muito e que tinham o Montanha Mágica como o livro da sua vida, e aí eu disse, não, eu tenho que ler isso, eu quero saber do que se trata. E li, assim, até o fim, em profundo sofrimento, porque realmente, aos 25 anos, aquilo ali não era para mim. Eu acho que fico muito confortável em admitir que, assim, determinados livros não é o livro certo na hora certa. Com certeza, não era o livro certo naquele momento. E agora, quando começou a pandemia e eu resolvi ler, bom, foi outra leitura, foi outro livro e foi outra leitora, sem dúvida nenhuma, retomando esse livro 30 anos depois. E eu gosto muito eu gosto muito de enfrentar essas empreitadas literárias, né? Os 7 livros do Proust, Guerra e Paz, Dante, Ulisses, todos foram livros que eu coloquei o desafio de ler numa determinada época. Eu venho fazendo isso nos últimos anos, como um processo de autoeducação na maturidade, né? Um projeto Madureza Literário, todos os livros que ou eu li e não entendi, ou eu não tinha lido, que eu venho fazendo nos últimos anos. E a minha tática é sempre a de abordar o livro lentamente, sem pressa, né, com uma leitura, enfim, que mantenha um certo ritmo, porque se a gente ficar muito tempo sem ler, também perde boa parte do prazer, mas sem o compromisso de ler muito rápido e sem fazer daquele livro, que é um livro grande, que vai tomar um tempo da tua vida, a única coisa que tu tá lendo. Porque se a gente olha um livro de 1000 páginas e pensa, bom, os próximos 3 meses eu vou ler só isso, realmente é uma coisa que dá uma certa angústia. Então eu costumo ler pouco e sempre. Tu marcas, tu escreves algo quando está no livro, nas margens do livro, ou não? Vai lendo... Eu sublinho. Eu sou uma leitora que sublinho muito e me ajuda bastante. É mais ou menos o mesmo processo que eu tenho quando eu estou estudando um livro. Também é quando eu estou lendo um livro que, como A Montanha Mágica, como O Homem Sem Qualidades, que foi o livro do Roberto Musi, que foi o livro que eu li antes, são romances de ideias, né? São livros que têm, além da história, além do que está acontecendo, além da linguagem, do talento do escritor, enfim, tudo isso, tem uma quantidade muito grande de ideias. Eles não estão escrevendo aquilo ali para o leitor passar o tempo, para ler no ônibus e quando está indo para Tramandaí. Não é. É um livro para pensar. Então, às vezes, essas ideias a gente tem que voltar, a gente tem que ler, a gente tem que voltar, a gente tem que refletir, mobiliza alguma coisa dentro da gente importante. Então, são livros que eu leio anotando. E só para terminar essa introdução aí sobre ler livros, ler clássicos, eu acho que tem muito a ver com circunstância e motivação. Qualquer coisa que a gente acha chato, eu, por exemplo, acho futebol muito chato, né? Mas se eu tivesse motivação para me interessar por futebol, eu ia procurar as melhores circunstâncias, né? Eu não ia ir num estádio de noite, chovendo, no interior do Rio Grande do Sul. Provavelmente eu ia querer ir num domingo ensolarado, né, num estádio bonito, para, enfim, tentar gostar de futebol. Com um livro, ou com um filme que é exigente, ou com uma música que é muito exigente, a gente tem que dar uma forcinha no sentido de criar circunstâncias que favoreçam, né? Então, essa ideia de ler aos poucos, de ler metodicamente, é uma estratégia para favorecer essa leitura, né? Para a gente se dar um tempo de mergulhar naquilo com uma certa, né, fora do esquema acelerado do dia a dia e com paciência. Ó, tem um convidado aqui que está entrando no meio, que eu vou tentar tirar ele daqui. Os gatos são os maiores frequentadores de live. É curioso, os escritores, em geral, preferem os gatos, né? Tem muita história de gato com escritor, né? Muitos escritores têm gatos, talvez mais do que cães. Será que o Thomas Mann tinha bicho?
Ó, se ele tinha, devia ser um gato, né? Porque ele não tem cara de que passeava cachorro. Mas eu queria começar, então, a gente falando um pouco sobre a vida do Thomas Mann, e essa é uma história que começa no Brasil, isso que é mais legal, né? Como muita gente sabe, a mãe do Thomas Mann era brasileira, né? Tá aí ela, assim, muita gente diz que ela tem essa carinha, uma certa carinha de portuguesa, porque ela é filha de um alemão que veio fazer a vida aqui nos trópicos, meio, assim, meio aventureiro, mas, enfim, acabou fazendo dinheiro, e a filha de um fazendeiro vizinho dele, plantava cana, café, alguma coisa assim, eram vizinhos, e ela nasceu em Paraty, né, o que é legal também, assim, que é a origem de um dos grandes escritores do século XX, seja brasileira e seja em uma cidade que tem tudo a ver com livro, com literatura, hoje em dia, enfim. Mas, então, a Júlia Silva, né, como era o nome dela? Silva Brum. Júlia Silva. Silva Brum, né? Ela nasceu em 1851 e ela, quando tinha 5 anos, perdeu a mãe. E eram muitos filhos, eram 5 ou 6 crianças, e o pai alemão, nesse momento, decidiu que a melhor coisa a fazer era voltar para a Alemanha, ou porque, enfim, não sabia o que fazer com aquelas crianças, ou porque não queria que eles tivessem uma educação, né, brasileira aqui, educados por escravos, certamente, né, no século XIX. Então, ele volta para a Alemanha, leva uma mucama negra que vai ficar com eles lá. Mas essa mãe brasileira, além da questão exótica que pode ter, ela teve, sim, uma importância grande, né, na vida do Thomas Mann. Quer dizer, essa mãe de uma origem estranha, ela traz, né, para a família um estranhamento que, de alguma forma, vai se manifestar depois na obra e nessa linhagem dos Mann, nessa linhagem de artistas, escritores que nasce aí. Então, bom, a Júlia vai crescer em Lübeck, na Alemanha, com essa memória aí dessa infância brasileira, alguma memória né, de canções que ela ouvia, da natureza e desse paraíso perdido, porque não tem nada mais diferente do Brasil, ali, do Rio de Janeiro, do que o norte da Alemanha protestante do século XIX. Então, deve, com certeza, ter sido um choque tremendo. E ela casa com um rapaz, filho de uma grande burguesia comerciante ali do norte da Alemanha. E aquela casa ali, eu acho que a gente pode voltar ali para... Vamos voltar para a imagem do pai ali dele. Esse é o pai, né? Um burguesão alemão, sofisticadíssimo, tradicional, né? E aquela casa que aparece antes é a casa do pai dele, né? Essa família do avô, o avô do Thomas Mann, que é uma figura que vai aparecer recriada um pouco na Montanha Mágica. O avô e esta casa é o cenário dos Buddenbrook, né, do romance, do primeiro romance do Thomas Mann, que ele vai publicar em 1901, com 26 anos, né, muito jovem. Nesse primeiro romance, ele conta a história dessa família, né, de comerciantes, burgueses, enfim, e iluministas, e um retrato, assim, do que era a burguesia do século XIX, que ele vai contar nessa saga de decadência de uma família, são décadas, assim, da história de uma mesma família, que lembra, assim, vagamente, lembra um pouco O Tempo e o Vento, no sentido que termina com o último da linhagem, é alguém de temperamento artístico, enfim, que já não é mais nada parecido com o início daquela linhagem, que vai, inclusive, morrer encerrando essa linhagem.
Então, o Thomas Mann nasce nessa família muito afluente, né, e tudo mais, só que ele perde o pai muito cedo, né, o pai dele morre quando ele tem 17 anos. Então, isso vai mudar completamente a vida dessa família, porque naquele momento, acho que o pai morreu assim com 50 e poucos anos, morreu muito jovem, mas eu acho que ele já tinha sacado que ninguém ali ia tocar adiante o negócio da família. Então ele tinha deixado meio que uma espécie de testamento, liquidando o negócio na hipótese de ele vir a falecer. E foi o que aconteceu, o negócio foi liquidado, mas todos ficaram muito bem, né, com dinheiro, enfim, para poder perseguir uma carreira literária, que é o que o Thomas Mann faz, e o Heinrich, que é o seu irmão mais velho, que também se tornou escritor. Tem mais duas mulheres na família que são o lado trágico. Essas duas mulheres vão se matar, né, uma mais jovem, outra um pouco depois. E tem o mais novo, Victor, que vai escrever um pouco das memórias da família, né, todo mundo tinha essa veia literária, e nas memórias dele aparece muito sobre a Júlia, né, muito o estranhamento, enfim, do que era aquela personagem naquele ambiente e tudo mais. E a Júlia, quando o marido morre, e ela tem 40 anos, ela tem 6 filhos, mas é uma mulher ainda jovem, ela decide sair dessa cidade e ir para Munique, que é uma cidade maior, enfim, que ela pode viver uma vida literária, cultural, enfim, melhor, ela promove saraus, enfim, e claro que não é exatamente, assim, muito bem vista, porque é uma mulher um pouco, assim, alegrinha, uma viúva alegre, digamos. Bom, e o Heinrich e o Thomas Mann vão seguir essa carreira literária. O Thomas Mann, muito cedo, lança esse romance, Os Buddenbrook, que acaba sendo um enorme sucesso, né? É um dos livros, até hoje, mais vendidos na Alemanha. Foi o livro certo, num momento certo, né? Essa história de ao mesmo tempo que evocava essa grande burguesia, mas já apontava na direção da decadência, enfim, ela caiu muito no gosto da época e foi um livro muito vendido. Logo em seguida, o Thomas Mann casa com a Kátia, que é a mulher com quem ele vai ter 6 filhos, e aí por 1912 ou 13, tá aí a Kátia, Linda. Ela vai ser internada para um tratamento muito breve num sanatório na Suíça, né? E essa experiência nesse sanatório, esse é o prédio do sanatório que inspirou, né? No livro chama Berghof. Agora é um hotel que, enfim, virou um ponto turístico literário. Se algum de vocês um dia for a Davos, para o Fórum de Economia, e por acaso quiser fazer algum turismo... Os ricos aqui, cara. Quiser fazer um turismo literário, o prédio está lá, assim, e é muito bacana para quem lê o livro, porque essas sacadinhas aí, elas são muito presentes na história do livro. Os doentes iam para lá, depois acho que tem uma outra foto que mostra os doentes ali, tudo um do ladinho do outro, né? Eles ficam assim, como não tem nada para fazer lá. A única coisa que eles fazem no sanatório é comer e ficar sentado no sol e esperar que a saúde melhore, porque afinal não tinha tanto remédio, além de esperar a doença ir embora. Então, quando ele tem essa experiência, ele fica 3 semanas lá nesse sanatório e sai dali com a ideia de escrever uma novela. Ele tinha recém escrito Morte em Veneza. Morte em Veneza é de 1912. E ele sai com a ideia de escrever uma novela ligeiramente cômica, né, na mesma dimensão do Morte em Veneza, sobre aquela experiência. E começa a escrever. Mas nesse meio tempo, estoura a Segunda Guerra. Aliás, a Primeira Guerra. Estoura a Primeira Guerra, ele deixa o livro de lado. Enfim, esse livro só vai ser retomado depois, né, mais tarde, depois do final da guerra, e aí ganha uma outra dimensão completamente diferente, né? O livro sai em 1924,
e aí já ele tinha outra ambição, né, totalmente outra ambição para a Montanha Mágica. E agora entrando um pouco no que é essa história, a história realmente a gente conta em 3 linhas, né? É um rapaz, um jovem engenheiro de 20 e poucos anos, que está pronto a começar num emprego novo, enfim, e que vem de uma família muito parecida com aquela família ali onde Thomas Mann foi criado, uma família burguesa. Ele começa o livro contando a morte dos pais, ele é órfão de pai e mãe, e ele foi criado por um avô, que é esse avô, né, essa grande figura que morava naquela casa, enfim, a descrição toda do universo desse avô é a descrição da burguesia do século XIX, da ideia do progresso, enfim, e da ordem, né? Isso tudo está descrito nessas primeiras páginas que ele fala do avô. Ele chega lá para visitar um primo que está internado, que não sabe quando vai sair, para ficar 3 semanas lá e ir embora. Ele vai passar o verão antes de assumir um novo emprego. E aí acontece que, assim, ele acaba desenvolvendo uma coisa que os médicos lá acham que pode ser um sinal da doença e que ele deve ficar, e aí fica uma coisa assim, todo mundo ali está sempre lidando com essa coisa ninguém sabe quanto tempo vai ficar, quando é que vai acabar, tipo nós na pandemia, assim, né? Quanto tempo ele vai ficar ali, até quando é que vão descobrir alguma coisa que enfim, que ele pode voltar para a planície, que é como eles chamam. E ele acaba ficando, ele fica 7 anos nesse sanatório. E sai de lá exatamente quando estoura a Primeira Guerra, né? Então é basicamente essa história. Rapaz entra no sanatório, fica 7 anos e sai, né? Essa é a história do livro. Mas o que acontece no livro é que é fascinante, porque é um livro que consegue ser ao mesmo tempo um empreendimento literário de fôlego, porque ele tem uma maneira de contar a história que é muito sedutora, né? Embora as pessoas que acham chato talvez não tenham dado tempo suficiente para perceber isso, e que nós brasileiros temos a sorte de ter a tradução impecável, maravilhosa do Herbert Caro, um alemão que morou aqui no Rio Grande do Sul, que veio para cá em 1935, que estava aqui há 5 anos, pouco mais de 5 anos, e já sabia português o suficiente para traduzir os Buddenbrook, que sai pela editora Globo em 42, e em 52 ele traduz a Montanha Mágica. Então essa é a pequena, a gente tem uma ligação ali que eu falei com o Brasil, mas tem uma pequena, grande ligação com o Rio Grande do Sul, pelo fato da editora Globo ter lançado essas traduções do Herbert Caro, que são maravilhosas, assim, e realmente Herbert Caro é uma riqueza, né, para a cultura gaúcha enorme, né. E, enfim, tem essa questão da linguagem que é muito sedutora, e tem história, né, história da Europa, e tem história das ideias, e tem filosofia, e tem arte, e tem um monte de coisa ali nesses 7 anos em que parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo muita coisa. Então eu separei, assim, para a gente conversar. Bom, primeiro eu vou falar um pouco dos personagens, os personagens centrais, e depois a gente entra um pouco no que são os temas principais tratados. Então, esse nosso personagem principal chama-se Hans Castorp, né, esse jovem de 20 e poucos anos que chega lá no sanatório, e que é descrito de uma forma, assim, muito engraçada no início, porque ele é descrito como um rapaz medíocre, um rapaz simples, singelo, que, enfim, que nunca parou para pensar em nada, que nunca parou para pensar em filosofia, ou, enfim, no sentido da vida, nem coisa nenhuma. É um engenheiro, me desculpe, qualquer engenheiro aqui, sem querer generalizar, mas não era um cara de humanas, digamos. Era um cara da ciência e que não era particularmente brilhante, né? Depois do Hans, a gente tem uma dupla que é formada por um italiano chamado Settembrini
e um sujeito da Europa Oriental, chamado NAFTA, e esses dois polos, né, vão ser muito importantes para dar, assim, eu acho que é o eixo central do livro, porque cada um desses personagens simboliza uma visão de mundo, uma cosmovisão completa, né? O Settembrini sendo o personagem absolutamente convencido da ideia de progresso, de iluminismo, da cultura, enfim, é um personagem otimista e como um iluminista já num momento em que já se desconfiava do iluminismo, né? Então, em alguns momentos, principalmente no início do livro, ele é apresentado com uma certa ironia, como se ele fosse, assim, quase cômico, quase um personagem cômico, assim, que não se leva muito a sério, enfim, mas que é um cara, é uma força positiva, assim, né? E o NAFTA é realmente o oposto disso, é um nihilista, ele é um judeu convertido ao catolicismo, ele é um judeu jesuíta, né? Um personagem assim, que só o Thomas Mann seria capaz de inventar, mas que tem uma visão catastrófica das coisas e pessimista, enfim. O interessante é que essa dupla que se forma, e é como se eles estivessem disputando a alma do Hans, né? Os diálogos entre os dois, as discussões são muito fortes, são muito intensas, e é como se eles estivessem disputando a alma do Hans, né? Os dois querem convencer o Hans de que, enfim, de que o lado dele está certo. E essa dupla é interessante porque, de alguma forma, o Thomas Mann coloca ali uma oposição que existia em casa entre Heinrich, o irmão mais velho, e Thomas, né? O Heinrich sendo essa figura iluminista, né? Essa figura mais progressista, né? E o Thomas Mann sendo um cara, assim, muito mais conservador e mais ligado à tradição e tudo mais, num perfil político que se manteve durante a Primeira Guerra, mas que vai mudar em 1922. Em 1922 tem o assassinato de um ministro na Alemanha, que era um cara, enfim, era um social-democrata e que é morto, né, pela extrema-direita, e a extrema-direita está avançando, e aquele momento, ele é um momento crucial na vida política do Thomas Mann, é um momento em que ele começa a perceber para onde a Alemanha está indo, e ali muda, né, a visão política dele, e vai mudar exatamente no momento em que ele está escrevendo o livro. Então, essa oposição entre o Settembrini e o NAFTA, de alguma forma, espelha essa oposição que ele tinha vivido. E é interessante porque a forma como é colocado tudo, ele consegue com que a gente leia sem imediatamente rejeitar o argumento com o qual a gente não se identifica. Isso eu acho muito interessante, assim, e que, de novo, é algo que eu acho que para o leitor de 2020, né, o leitor de 2020, vendo esse choque de mundos ali, representado por esses dois personagens, ele vai identificar e ele vai, enfim, sentir coisas que talvez não sentisse há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, né? Então é outro motivo porque eu acho que vale a pena revisitar a Montanha Mágica. Então nós temos esses dois personagens, tem um outro personagem central que se chama Cláudia, em vez do U tem um W, provavelmente a única Cláudia da literatura universal, mais um motivo para eu gostar desse livro. O nome dela é Cláudia Chauchat, e ela é de origem russa, e ela é a grande paixão do Hans. Ele se encanta por ela, pelo que ela tem de exótico, né? Ela é estranha, e aqui também eu acho que dá para pensar que talvez tenha um eco com essa mãe
com essa mãe de origem diferente que ele tem. Essa Cláudia é uma personagem exótica e estranha e bonita e perturbadora, né? E é a grande paixão dele, né? Então, esses dois polos, assim, o polo intelectual, né, que é marcado por Settembrini e o Nafta, e o polo amoroso, né, da paixão, que é representado por essa personagem feminina, também vão ser dois eixos centrais no romance. Bem mais para o final do romance surge um outro personagem, chama Peppercorn, que é muito interessante. Eu imagino ele assim, um velho Baco, assim, dionisíaco, um homem que gosta de beber, que gosta da vida, enfim, que celebra a vida, né, que é o completo oposto dos dois personagens esses que debatem ideias. Ele é um personagem que celebra o joie de vivre, celebra a paixão, e ele aparece no sanatório como um amante da Cláudia. Então ele tinha tudo para ser um rival do Hans, né? Apesar de ser um homem bem mais velho e tudo mais, mas não é. O Hans acaba ficando fascinado por esse personagem, pela maneira com que esse personagem, de alguma forma, sintetiza uma potência de vida, né? Uma potência uma energia de criação, de realização, que o Hans acaba descobrindo, da mesma forma como ele descobre amor, da mesma forma como ele descobre um mundo de ideias que ele não tinha acesso, ele descobre também essa paixão pela vida. Então, esses são os personagens principais, e eu acho que se a gente fosse pensar em temas, assim, né, em temas que são desenvolvidos ali, tem várias coisas interessantes, né? Eu acho que a gente pode citar como pré-texto do romance, né? Como livros autores que de alguma forma influenciaram Thomas Mann e que estão presentes ali muito claramente. A gente tem que falar de Schopenhauer, de Nietzsche e de Wagner, né? Esses três autores, o Schopenhauer no sentido sim, do pessimismo, mas também da arte como salvação, né? Da arte como único caminho possível para a redenção, que é uma coisa que está muito presente no Proust também, que é um autor exatamente da mesma geração e que vai fazer um empreendimento, né, de literário que tem muitos pontos em comum com a Montanha Mágica, né? Então, tem essa ideia da arte como redenção. No Schopenhauer, eu acho que isso aparece no livro. Do Nietzsche, o Nietzsche é uma grande influência, o título, A Montanha Mágica, é extraído do Nietzsche. Toda essa desconfiança com relação à ideia do iluminismo e aquela ordem muito organizada que está a ponto de se dissolver completamente na Primeira Guerra, é muito nietzscheano, e a presença dele, e também essa paixão, essa ideia de Dionísio, esse fascínio pelo Dionísio, né, por esse personagem que derruba, né, a ordem burguesa e convencional, e também a relação com a tradição que o Nietzsche divide com o Wagner, com a tradição da cultura alemã, o que fazer com essa tradição, né, como fazer com que essa tradição permaneça sem se tornar uma coisa cristalizada, e, enfim, né, atrasada, enfim, conservadora em excesso, né? Então, esses três nomes, Wagner, Nietzsche e Schopenhauer, acho que são o pré-texto desse romance. E aí, entrando mais nos temas, eu acho que o tema óbvio é a morte, né? Então, a gente está num lugar onde todo mundo está esperando a morte ou tentando desviar da morte, onde é impossível não pensar na morte, mas as maneiras como o Thomas Mann fala sobre a morte é muito interessante, porque
é como se ele falasse de todas as maneiras possíveis que se pode falar da morte, né? Não só a morte melancólica, triste, mas também o lado engraçado, o lado patético, o lado ridículo, e o lado, assim, a questão de como a ideia de estarem todos ali com a presença da morte tão clara, tão batendo na porta, assim, a qualquer momento o teu vizinho de porta aquele quarto pode se esvaziar, porque ele morreu e o corpo foi levado no meio da madrugada, enfim, a morte está ali o tempo todo. Como isso é capaz de concentrar e de transformar numa experiência mais intensa a própria vida, né? Então, nada para transformar, deixar a vida mais urgente do que pensar na morte o tempo todo. Então, a morte aparece de uma maneira assim muito, muito desdobrada, né, digamos assim, do que apareceu em Morte em Veneza, né, 10 anos antes. Aqui ele consegue rir da morte, né, e a gente tem medo, a gente fica triste, tem um personagem que a gente, enfim, se apega e quando ele morre, realmente a gente sente tristeza, mas tem vários que morrem e que a gente tem essa sensação de, né, pois é, morreu, enfim. Então, a riqueza e a diversidade com que esse assunto é tratado é muito interessante. O outro tema também central, assim como era no Proust, é o tema do tempo, né, desde o início, a ideia de que o tempo no sanatório é diferente do tempo na planície, né? Tudo acontece de outra maneira. Ela está muito, muito presente sempre. Muito das intervenções é um livro narrado em terceira pessoa, então o narrador entra muito para fazer essas pontuações assim na narrativa que tem a ver com esse tempo. Um tempo que às vezes é esticado, né, detalhista, lento, que é provavelmente na hora que o leitor, aquele que achou chato, desistiu de ler e foi ler outra coisa. E, ao mesmo tempo, tem alguns momentos do livro em que a narrativa é completamente frenética, né? Tem especialmente um capítulo que é tão bom que ele poderia ser com certeza poderia ser uma novela, um conto, né, sentido separado. É um capítulo que chama Neve, né? E é uma espécie de delírio, lembra um pouco aquele sonho lá do Brás Cubas, em que ele vê história, e vê o tempo, e volta para o passado, e vê o mundo, e que é narrado de forma frenética, né? O final do livro também, desculpe o spoiler, né? Mas acho que quando o livro está quase completando 100 anos, daí o spoiler está liberado. O final do livro em que Hans vai para a guerra, né, a narrativa do fronte, de repente o narrador nos joga nesse fronte onde, sim, pessoas estão morrendo, tiros, bombas, enfim, tudo acontecendo ali, também é narrado de uma forma muito intensa, muito frenética. Então o tempo, ele aparece na narrativa, né, ele aparece em reflexão, né, o tempo todo ele está refletindo sobre a ideia de tempo, sobre, né, sobre se o tempo passa mais rápido quando a gente está se divertindo, né, ou quando a gente não está fazendo nada, né, e é interessante porque ele diz, não, normalmente a gente acha que o tempo passa rápido quando a gente está fazendo uma coisa muito boa, mas não, na verdade o tempo voa exatamente quando a gente não está fazendo nada, né, que eu acho que é um pouco a experiência que a gente teve agora na quarentena, de passar dias em casa, em que a rotina se repete, e o outro dia é igual, e daqui a pouco passou um mês, passou 2 meses, passou 6 meses. Então, a ideia do tempo é uma ideia comum também com o Proust. Os dois leram Bergson, os dois se interessaram sobre a memória, estudos da memória, enfim, isso tudo está de uma forma muito sutil, mas presente no livro inteiro. E voltando a essa história do tempo, né? E o tempo também aqui no sentido de crônica histórica, né? Porque nesses debates entre o Settembrini e o Nafta
toda a história da Europa, que, enfim, desembocou na Primeira Guerra, e as ideias que estavam em disputa, e a tradição, e o novo, enfim, tudo isso está presente a história como narração de acontecimentos, ela está muito presente também no livro, né, nesse eixo temporal, digamos assim. Outro eixo importante é esse representado pela Cláudia Chouchat, que é o Eros, que é a paixão, e também tem a narrativa toda desse fascínio dele por essa mulher. Ela é muito bonita, porque ela é um romance feito de olhares, de detalhes, né? Aqui vai aparecer um tema que o Thomas Mann pegou do Wagner, que é o leitmotiv, né, que tem na música wagneriana, que é esse motivo que vai se repetindo. Então, a Montanha Mágica tem vários leitmotivs, e um deles se refere às mãos, ele sempre está se descrevendo as mãos, e a Cláudia sempre tem um gesto em que ela toca o pescoço, e a maneira como ele descreve a sedução dela é muito sutil, muito bonita. E tem um detalhe também nessa paixão pela Cláudia, que que ela lembra para ele um jovem rapaz que ele conheceu no tempo de adolescência, e que despertou nele o mesmo fascínio que a Cláudia. E ele descreve os dois né, eles têm olhos kirguizes, que são olhos assim do Quirguistão, olhos puxadinhos. Os dois têm essa marca, e os dois foram paixões assim platônicas, e que tiraram o personagem um pouco do eixo. E isso remete a um tema que, enfim, vai ficar mais claro quando os diários do Thomas Mann vêm à tona. Ele fala muito abertamente dessa homossexualidade reprimida, né? Enfim, que ele casou sem amor pela Kátia, né? Teve três filhos, mas, enfim, era um casamento sem amor. Aparece ali, de alguma forma, nesse fascínio do personagem de Morte em Veneza pelo jovem rapaz, aquele. Então, isso é um tema que está presente, que foi, de alguma forma, né, reprimido pela maior parte do tempo, e que vem à tona sutilmente na ficção, às vezes não tão sutilmente, mas vem à tona na ficção, e tá presente nessa paixão pela Cláudia, que remete a essa paixão da adolescência. Mas uma das cenas bonitas do livro, assim, é a cena em que finalmente ele para realmente conversar, porque é uma paixão quase o tempo todo platônica. Ele vê ela passar, ela é uma mulher que eles estão no refeitório, e ela chama atenção porque ela bate a porta, toda vez que ela entra, ela bate a porta e incomoda, mas ao mesmo tempo ele não consegue não olhar para ela e não ficar fascinado por ela, e é aquela coisa que vai se desdobrando ao longo das páginas, eles se olham, mas nunca acontece nada, até que finalmente num carnaval, né, não por acaso para um filme de uma brasileira, não sei o quanto Thomas Mann tinha notícia do carnaval brasileiro, mas enfim, num carnaval eles finalmente se encontram e conversam bastante, e ele tá bêbado, né, e fala só em francês com ela, e é um longo diálogo em francês, que é a língua da sedução, e que ela conta desde o início que ela está indo embora para o sanatório no dia seguinte, então ela vai embora do sanatório, volta depois com aquele personagem, né, o Dionísio aquele, mas naquele momento ela está indo embora do sanatório, ela vai embora no dia seguinte, e ele meio que fica preso à ideia de esperar por ela, esperar que ela volte, achando que ela vai voltar. Mas o final desse diálogo é o final de um capítulo também, em que eles se despedem, e a gente não sabe se vai acontecer alguma coisa, porque tudo indica que, enfim, poderia acontecer, né, uma cena romântica depois dali,
mas termina com ela dizendo não esquece que tu tem que me devolver um lápis que ela tinha emprestado para ele. E aí essa última frase. Então essa última frase é cheia de sugestões, quer dizer, ele vai devolver o lápis, e aí houve uma noite de amor, e por causa dessa noite de amor, ele fica todos aqueles anos esperando por ela, ou não, né? Mas é esse tipo de sugestão, assim, e que convoca o leitor a pensar, imaginar, criar, imaginar essa noite que não é descrita, também é uma coisa muito bonita desse livro. E eu não sei quanto tempo eu estou aqui há 1000 horas falando, mas eu acho que para encerrar, assim, e depois a gente pode conversar mais, o Sérgio, e se alguém, enfim, quiser fazer pergunta para a gente conversar mais, mas eu acho que o livro, a sensação final desse livro é muito de uma possibilidade, alguém em busca de uma possibilidade de viver intensamente corpo e alma, né? Quer dizer, por algum motivo, né, era muito fácil pensar essas duas coisas como reinos opostos. E eu acho que ele, no livro, há uma busca de uma síntese, né, entre corpo e alma, entre ideias e paixão, entre uma Europa que enfim, com esperança, né, mas que não esquece a sua história, né. Então, com certeza, eu acho que é um livro que, se o leitor der chance a ele, com certeza vai se apaixonar tanto quanto eu me apaixonei. Cláudia, eu sempre digo, né, a tua vocação, ainda não exercida de professora, é extraordinária, né? Realmente, tu tem essa linguagem persuasiva, encantadora. Eu aqui, que li também o Thomas Mann, com 20 e poucos anos, nunca mais tomei, já me deu vontade, me lembrei desse último capítulo, né? Forte, intenso, e há muitas margens aqui. Eu acho que assim, a expressão é cinematográfica. Esse último capítulo, a gente termina o livro assim com uma sensação realmente de que foi levada para o fronte, né? Porque tem uma maneira de terminar em que o narrador fica, né? A gente fica e o personagem vai. O personagem se perde, como um personagem se perdendo na profundidade de campo, como meu amigo Tuyo Becker costumava dizer, né? Imagina aquele personagem numa bruma, mas numa guerra, mas esse personagem se distanciando de nós e a gente sem saber o que é o futuro dele, se ele vai morrer ali ou se ele vai sair dali, enfim. E é uma imagem absolutamente cinematográfica. Uhum. E o fantástico desses romances, desses romanções, né? Seja num volume, ou o romance Rio, o roman Fleuve, aquele dos franceses, em vários volumes, quando termina, a gente tem assim, quase, fica meio desamparado, né? Porque a gente entrou de tal forma, o mundo foi construído né, com tanta amplitude, com tanta multiplicidade, né, com tanta candência humana, que a gente, puxa, dá pena terminar, né? A gente gostaria de que continuasse, né? Mais um pouco. E tu fizeste várias colocações interessantes aí. Uma delas, por exemplo, essa dicotomia que ainda existia, né? Que para nós hoje já é um pouco distante, entre os elementos corpóreos, apolíneos e dionisíacos, né? E isso está na literatura não só dele, está no Hermann Hesse, por exemplo, que é dessa época também, né? Que tem esse confronto ali na sua ficção. Está no Lawrence, que quer afirmar a absoluta supremacia do corpo sobre a alma, né? Como, por exemplo, no Amante de Lady Chatterley. É interessante ver como a cultura europeia, nesse momento, estava nisso. Nós temos aqui hoje participantes, além dos nossos queridos, que estão sempre aqui, como a Vera Schuch, a Silva Duarte, né? Tem a Sandra Stechman, que tem feito intervenções aqui. Nós temos hoje a participação de um professor de filosofia, querido Ricardo Bins de Nápoles. Tivemos um alô, uma saudação do Luiz Augusto Fischer, do Gilmar Azevedo, que é professor lá em
Passo Fundo, da Maria do Carmo Campos, que te mandou um beijão, né? Professores da melhor qualidade, e também. Espero que não tenha nenhum especialista em literatura germânica. Não, mas nós temos aqui, não. Está nos assistindo hoje um especialista em tudo, que é um cara querido, que a última vez que eu ouvi pessoalmente. Olha aqui, Sérgio Faraco, nosso principal contista, né, do Rio Grande do Sul, um dos principais do Brasil. Obrigado, Sérgio, por estar nos assistindo. Que é o nosso querido Zé Mário. Eu encontrei ele em Buenos Aires aí por 12, 11, 2011, naturalmente numa livraria, né? Encontrei lá, está lá quem? O Zé Mário, então editor da Top Books, eu não sei se ele agora está aposentado, e que leu todos os livros do mundo, conhece todas as edições do mundo, sabe tudo, né? É uma um desses eruditos ambulantes, assim, mas que nunca usa a erudição como arrogância, usa a erudição como uma forma de sedução, que é a melhor forma de ser erudito, né? de atrair, de fascinar, de envolver, que é o que aconteceu hoje nessa aula sedutora sobre o Thomas Mann. Mas ele falou ali que ele até gostaria de que tu desse algum toque da influência do Nietzsche. Eu não sei se tu tem aí como ainda mais um minutinho, é isso? Quiser? Não, acho que é profunda. Por que o Nietzsche? É profunda, né? Porque, de alguma forma, o Nietzsche é o cara que vai olhar para trás, né? Vai olhar para o século XIX. Ele morre em 1900, né? Ele olha para o século XIX e diz: gente, isso aqui acabou. Vocês não sabem, mas acabou. Então, assim, o Nietzsche é central como um cara que vai lançar as bases para tudo que vai acontecer no século seguinte. E com um pensamento muito original, muito perturbador, né? É um pensamento que desafia o senso comum o tempo todo, para começar, desafia a religião, né? Enfim, coloca o cristianismo como a 7ª praga do Egito, a pior coisa que aconteceu na história da civilização. Então, essa chacoalhada geral que o Nietzsche dá, não só na cultura alemã, na cultura em geral, ela é central para todo mundo, ali, para toda. E ainda enfim, ainda é um escritor profundamente vivo, profundamente instigante, né? E que qualquer leitor do século XXI vai se sentir assim agitado interiormente. Então, com certeza, e essa oposição de Apolíneo e Dionisíaco, ela está muito presente no livro, ela está presente no embate entre o Setembrino e o Nafta, ela está presente nessa paixão errada, exótica, perigosa, né, pela Cláudia Xuxá. Enfim, é central totalmente no livro. Assim. Como era também, eu estou nessa viagem à Alemanha sem sair de casa, porque antes eu li o Robert Musil, que é austríaco, né? Mas, enfim, O Homem Sem Qualidades também é um romance de ideias, de ideias, assim, profundas. Eu acho que o Robert Musil não conseguiu, é um romance interminado, então ele não conseguiu dar o fecho, a narrativa ela é meio caótica, assim, mas ela tem ideias, assim, às vezes até mais interessantes do que as que aparecem na Montanha Mágica. Mas, enfim, também é um romance profundamente marcado por Nietzsche, profundamente influenciado por Nietzsche, né? Então, é muito difícil na Alemanha, o Walter Benjamin, que eu ando lendo agora para o mestrado, enfim, é impossível, né, para qualquer pensador, para qualquer escritor, não ter sofrido a influência dele. Até nós tínhamos marcado com o Ricardo, um professor aqui de filosofia, que é discípulo do professor Giacoia, que é o grande conhecedor de Nietzsche no Brasil, né, e Schopenhauer também, o Karasek, mas ele não pôde, mas agora em outubro, daqui a 2 ou 3 semanas, ele está fazendo uma palestra sobre Schopenhauer, e depois sobre o Nietzsche, né, também, que continuam como filósofos atraentes, né, porque eles se expressam de uma forma talvez não
dentro da linguagem estrita, filosófica, né? Mas de uma forma que o leitor comum talvez não compreenda tudo, mas são também Sim, são dois personagens, envolventes. são dois filósofos muito ligados, né? Porque Nietzsche leu muito Uhum. Schopenhauer, né? Ele era assim, um fã no início, né, na juventude, depois ele veio, enfim, a discordar de algumas coisas, mas o pensamento dos dois tem alguma espécie de continuidade, são dois pensadores que fazem sentido, assim, né, estar juntos. Eu só queria tocar numa coisa que eu não sei se eu mencionei, mas assim, o Herbert Caros se correspondeu com o Thomas Mann, né? Isso é interessante. Não sabia, falaram sobre a tradução, e o Érico conheceu ele pessoalmente. Encontrou ele lá nos Estados Unidos um pouco tempo antes, nos anos 50, né? O Thomas Mann morreu em 55. A gente não falou, ele ganhou o Nobel em 1929, né? 5 anos depois da Montanha Mágica, mas o Nobel foi entregue especificamente para os Buddenbrook, não era para o conjunto da obra, não levava em conta a Montanha Mágica, era especificamente para os Buddenbrook, no que dizem que ele tinha uma certa mágoa, porque ele achava que o grande livro dele, até aquele momento, né, era a Montanha Mágica. Mas, enfim, o Érico encontrou com ele nos Estados Unidos, e outro autor que conheceu e que é fantástica essa história, eu li há pouco tempo a biografia da Susan Sontag, e essa história é maravilhosa. Susan Sontag morava na Califórnia, ele morava na Califórnia. Só que ela tinha 14 anos. Ela tinha 14 anos e tinha um grupinho de amigos que tinham lido A Montanha Mágica e sei lá mais o que, Morte em Veneza, provavelmente. E eles decidem ir visitar o Thomas Mann. Então, o Moser conta essa história, e é simples, para qualquer um que quiser procurar, tem um texto que ela publicou nos anos 90, na New Yorker, em que ela narra essa visita. E essa visita foi uma dessas fotos que eu mandei, aparece a biblioteca dele, é a biblioteca dele na Califórnia que ela conheceu. Ela conta que sentou bonitinha, tomando chá, e aí veio a Kátia, né, ofereceu umas bolachinhas, e aí ela disse, não posso pegar mais de uma, não posso pegar mais de uma. Daqui a pouco ela já tinha comido 10 bolachinhas. Mas essa ideia de que uma menina de 14 anos foi visitar um escritor depois de ter lido Montanha Mágica deve servir de estímulo para todos os leitores. Claro. Aqui o Zé Mário lembrou que tentaram trazer o Thomas Mann ao Brasil, mas não teve apoio para trazê-lo. Não tinham fronteiras do pensamento ainda, né? Que a gente pôde, principalmente nós aqui em Porto Alegre, pudemos conviver nesses últimos anos com uma pleiade, né, de escritores de primeira classe, né, grandes escritores, ouvi-los, conhecê-los pessoalmente, que sempre também é um incentivo à leitura. O Cassionei, nosso querido Cassionei, lá de Santa Cruz, esse rapaz, ele está tentando ler todos os livros do mundo. Eu acho que ele vai conseguir. O Cassionei sugere o Zé Mário, a gente convidar o Zé Mário, né, para fazer. Vou ter que estar do lado aqui com a história da literatura ocidental para o Carpo, porque o Zé Mário conhece tantos autores que eu nunca ouvi falar, como o Carpo, que de vez em quando eu tenho que consultar rapidamente, né? Mas é claro, Zé Mário, espero brevemente, se possível, nós nos comunicamos pelo Face, tu estares aqui, né, com a tua... Porque não é só a tua erudição, tua paixão alucinada pela literatura, mas pelo teu trabalho como editor, que sempre foi um trabalho notável, né? E ele sabe tudo também de edições, quanto saiu, quanto não saiu, o que estava por trás das edições. Vai ser um encontro formidável. Obrigado também aqui à nossa Vera Elizabeth Veríssima. Ela, olha, minha avó alemã discutia ideias como se Thomas Mann fosse vivo e fosse amigo dela. Aí de fosse contra ele. Os alemães são às vezes um pouco, né, quando os alemães fazem uma declaração de amor, estoura uma guerra mundial, né? Eles não são assim propriamente diplomáticos. Gilberto Freire, olha a informação do Zé Mário, foi um dos que queriam trazê-lo e acusou a Academia Brasileira de Letras de não ajudar nessa tarefa. Devemos nos consolar, Zé Mário, porque quiseram trazer aqui, quando Sartre esteve no Brasil, aqui no início dos 60, com a Simone, quiseram trazê-lo a Porto Alegre, mas houve dentro da Faculdade de Filosofia, onde predominava o pensamento tomista, né, e católico, bastante conservador, não se aceitou a ideia
não era nem só por as ideias, né? Era pelo fato de que ela era apenas uma concubina e não casada regularmente com o Sartre. Então, alegou-se isso e Porto Alegre ficou fora do circuito do Sartre naquela sua famosa viagem pelo Brasil. Zé Mário te É, dando uma dica aqui, que aqui era conservador. eu acho interessante lembrar assim, que, apesar de ter sido um jovem conservador, e, enfim, ter tido esse despertar aí em 1922, que ele já tinha, enfim, mais de 40 anos, ele rapidamente percebeu a ameaça do nazismo e rapidamente se transformou numa voz muito importante, né, contra o nazismo. Ele ficou escrevendo discursos, ele foi um dos primeiros a se exilar, né, em 1933, quando o Hitler assume como premier, ele está numa visita à Suíça, ele já não volta, ele não volta para a Alemanha, e da Suíça, enfim, ele acaba indo para os Estados Unidos, onde ele mora durante muitos anos, ele volta no final da vida e morre na Suíça, mas enfim, foi um modelo de intelectual que agiu no mundo, né, que usou o renome que ele tinha no mundo literário, por ser, enfim, um prêmio Nobel e ter vendido muito livro também, usou isso contra o nazismo até o fim. Tá. E... Bom, tá. Se alguém tem mais aqui, o James entrou ali para dizer que achou uma live maravilhosa. O James ele está em todas, né? E sempre tem uma contribuição também. Os leitores, né? Na última semana que foi com o Abrãozinho Slavutsky, os leitores formam, a gente chegou à seguinte conclusão: os leitores formam uma confraria. Qualquer parte do mundo, né? O leitor, se tu chegar aqui, tem um sujeito da Eslováquia, né? Ou do Butão, e se ele for um leitor, e se houver um meio de comunicação, uma língua, a gente vai se comunicar, né? Porque é um código, né? Os leitores têm códigos de aproximação entre si, né? Isso é uma coisa legal. Nesta terça-feira que vem, nesse horário do projeto Universidade Aberta, teremos a presença de Günter Axt. Né? O Günter Axt, eu pronuncio assim esse nome, né, alemão, porque ele não quer ser chamado de Günther, ele é Günter. É um grande estudioso da história do Rio Grande do Sul, é um brilhante intelectual. Eu considero o Günter um dos grandes intelectuais do Rio Grande do Sul. E, além de tudo, ele está nos assistindo certamente agora em Santa Catarina. Além de ser um intelectual de uma seriedade, de uma profundidade acima da média, ele também tem um lado frívolo. Né? Ele se dá intimamente com celebridades mundiais e nacionais, como, por exemplo, era íntimo do Roland Barthes, ia visitar o castelo, foi visitar o castelo do Roland Barthes com Catherine, né? A esposa, contava detalhes. Eu adoro essas fofocas literárias com o Günther, né? Íntimo amigo da Camille Paglia, né? Ele um dia eu cheguei do carnaval, eu era na época trabalhava na Secretaria de Cultura e tive que ir ao carnaval. E quando, 4 da manhã, chego em casa, ligo a TV, assim que não conseguia dormir, e eis quem aparece, acenando ao lado de Daniela Mercury e Camille Paglia, um daqueles trios elétricos, Günter Axt. Né? Günter, no entanto, vai nos falar na próxima aula sobre Getúlio e os políticos gaúchos. Quem são esses homens que, a partir do final do século XIX, têm um peso enorme, não só, obviamente, aqui, né? Quem são esses positivistas, se é possível chamá-los assim, né? Como Júlio, Pinheiro Machado, Borges de Medeiros, Assis Brasil, um ex-integrante do grupo, cuja culminância se dá com a figura do Getúlio Vargas. Então, o tema é os políticos gaúchos que marcaram o século XX, né? Pelo menos até 30, claro, depois temos muitos generais gaúchos no poder, mas esses não fizeram política no sentido estrito. Obrigado. Olha, a Maria do Carmo falando, a nossa querida professora, todo mundo falando. E na quinta-feira. Então, mas antes disso, não, tu vai aí que eu vou fazer estabelecer um compromisso conosco, com o público, um compromisso irrevogável. Antes disso, na quinta-feira temos uma excelente
todas as quintas, né, como todas as quintas às 6h30, temos os livros de nossa vida. As pessoas vão falar dos livros de nossa vida, os livros de sua vida. E o convidado dessa semana, em especial, foi meu aluno, era um aluno brilhante, e é professor também, um professor brilhante, Luiz Augusto Fischer. Né? O Luiz Augusto Fischer vai contar, vai revelar, tu já participaste disso, né, Cláudio? Ele vai revelar aspectos abertos e os ocultos de suas leituras e a importância das leituras em sua vida. Marinês, muito obrigado. Primeira que entrou aqui, pelo menos aqui na frente no nosso vídeo. Obrigado pela presença de todos. Cláudia, compromisso. Agora estabelecer compromisso. Há 2 anos atrás, eu falei o ano passado, mas acho que foi há 2 anos atrás. Tu seduziste todos os participantes, eram umas 50 pessoas lá na Feira do Livro, falando de um autor complexo, difícil, e que a pessoa às vezes olha para aquela edição da Globo de 7 volumes, aquela maravilhosa edição da Globo, com traduções maravilhosas, e desiste. Só de olhar para os 7 volumes, o leitor recua, assustado. Não só tu enfrentaste isso, como adoraste a leitura, e como foste capaz de mobilizar alguns leitores, como eu sou testemunha disso, para a leitura do Proust. Eu te proporia que, ainda esse ano, se tu pudesse, não fosse incômodo, tu farias um chamamento à leitura do Proust numa outra terça-feira, daqui a alguns meses? Com todo prazer, com todo o prazer do mundo. Eu que agradeço. Todo o prazer do mundo. Gente, foi uma live ótima, excelente. Muito obrigado, Cláudio, espetacular. Obrigada pelo convite, obrigada por esse pessoal todo que ficou aqui com a gente esse tempo todo aí, muito obrigada. Porque fica um tempo, né? A gente sempre fica mais, acaba passando da 1 hora, que era o máximo que dizem que a gente pode fazer uma live, né? Na verdade, a gente sempre acaba ultrapassando um pouquinho. Na verdade, dizem que o ideal é 40 minutos, né? Mas a nossa hoje poderia ter prosseguido até por mais tempo, que o público certamente continuaria assistindo a tudo aqui. Então, beijão para o Juliano, que é também um dos outros meus alunos brilhantes da minha vida, né? Um dos grandes alunos que eu tive. Eu tive, assim, sabe, aqueles alunos e alunas, assim, meia dúzia de alunos inesquecíveis. O Juliano é um deles. Gente, até quinta-feira com o Fischer aqui, ó. Vai ser legal. Esse encontro vai ser trepidante, porque eu vou apertar, como ele é meu ex-aluno, eu vou apertá-lo, vou jogá-lo contra as cordas, né, com perguntas indiscretas sobre as suas paixões literárias. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite.